Viva, saudações, seja bem-vindo à grande entrevista. Esta é a primeira edição do mês de janeiro, referente ao ano 2026. Finalmente chegamos com vontade de informar. Hoje vamos olhar sobre o tema que é de interesse público, falar sobre a exclusão de portadores de deficiência física na sociedade. Por que é que muitos são excluídos? Para esta edição é nosso convidado André Koch para levar até si toda a informação em torno do tema. Ele que é ativista, angolano e defensor dos direitos humanos. Olá, André Koch, seja bem-vindo. Muito bem-vindo e muito obrigado. Feliz ano novo. Igualmente, bom tudo para ti, sucesso na vossa vida profissional, vida sentimental e que haja muita finança na vossa vida. Obrigado. Mais um ano que nasce e vamos olhar sobre a exclusão de portadores de deficiência física na sociedade. Hoje sabe-se que pessoas com deficiência física são excluídas em várias atividades a nível da sociedade. Sobre este tema e com um olhar atento, o que é que está na base da exclusão de vários portadores de deficiência física? Exato, o tema é abrangente. De antemão começo a agradecer, pelo vosso convite e também por vocês velarem para essa franja que tanto clamam por vezes. E por vezes não são lhe dados a liberdade então de exprimir aquilo que eles bem sentem. Bem, indo diretamente àquilo a pergunta que me fizeste, a exclusão na sociedade existe. Ela nasce de nós e desenvolve aos outros. A primeira coisa que acontece, por vezes a exclusão começa dentro das nossas famílias. E existem famílias que têm um filho com necessidades especiais, ou seja, pode ser como uma pessoa com deficiência, e veja como um fardo, em termos de prioridade. Se tem 2 filhos, ele prioriza mais um em detrimento daquele. E às vezes ele pensa que está a facilitar, deixando-lhe em casa para não estudar, mas afinal está a excluir e também violar os direitos dessa pessoa, que talvez, bem aproveitado, deveria dar tudo de si, porque nós sabemos que a deficiência não é um fardo. E está mais que provável que quando uma pessoa perde um membro, os outros desenvolvem. E era bom que as pessoas tivessem conhecimento acerca desse ponto. Muito bem. Como ativista, quais são as razões que levam à exclusão? Bom, como ativista, existem N fatores que levam à exclusão, na sociedade, primeiro começa na família, conforme eu abordei, e a igreja em si, que também talvez deveria dar o seu ponto de vista no que concerne essa situação, infelizmente também às vezes exclui, Por vezes, uma das vezes fui convidado numa das igrejas, que não adianta que eu citar o nome, e depois de eu lá estar todo fim do culto, entregaram o telefone para mim poder então anotar o número de telefone. E eu disse que eu não poderia anotar porque era um telefone analógico. Hoje existem telefones inteligentes na qual as pessoas com deficiência visual fazem os seus trabalhos normalmente sem pedir auxílio. Então eles admiraram-se com isso. Disseram, não, mas você tem que fazer. Eu disse, não. Primeiro é que vocês discriminam. Isso foi... Doutor, está a acusar que a igreja também tem este comportamento, esta acusação é séria? Exatamente. Isto é real? Exatamente, é real. Por quê? Porque a igreja prega de amor. Sim. Então, se prega de amor é porque existem pessoas formadas nessa área, que são os intérpretes. Os intérpretes nem sempre estão na igreja, por isso que as pessoas com surdez não vão à igreja. O que ele vai ouvir se talvez ele não vê nada? E se tivesse pessoa com intérprete na igreja, só a autoestima de saber que domingo vai estar na igreja já levantava aquela pessoa, mas infelizmente nem sempre acontece. E temos tido muitas dificuldades, até inclusive também de obter livros em braille, bíblias em braille e outros tipos de acessórios que também podem ajudar essas pessoas, pessoas com necessidades especiais, sobretudo as pessoas com deficiência visual, conforme eu falei dos surdos que não vão na igreja por falta de intérprete.
E os cegos também, que por vezes só vão lá para ouvir a palavra de Deus, nem lhe deixam pregar porque ele pensa que não pode pregar. Mas acha que é uma atitude de má fé que está a ser feito? Será que o governo poderia intervir para acudir à situação? Bom, falando do governo, eu vejo que praticamente o governo é o primeiro violador da lei das Como assim? deficiência. Como assim? Eu sou uma pessoa que fala as coisas conforme elas são. O governo é o primeiro violador? Exatamente. As leis existem. Essa coisa é muito séria, doutor. Não, isso não é séria. O governo sabe. Por quê? Porque existe a lei das acessibilidades, que é a lei 16/10, que foi aprovada. Existe o decreto presidencial 12/10, não é? Que nem sempre é cumprida. A lei das acessibilidades fala sobre todo tipo de eliminação de barreiras arquitetônicas. Também existe a Agenda 2020 e 2030, onde fala sobre a eliminação de barreiras arquitetônicas. Por quê? Vamos lá ver, está a nascer novas centralidades, nem sempre essa centralidade tem rampa, e as instituições públicas também, às vezes, nem têm acessibilidade para a pessoa com deficiência. Ele está sujeito, o cadeirante, a deixar um lugar, a cadeira dele no sítio, e vai se arrastando para ir ter com o senhor fulano. Que então isso, como defensor da legalidade, que é o governo, fiscalizado pela Procuradoria, talvez deveria velar isso. Por exemplo, há bem pouco tempo assim que eu vinha desse lado, eu encontrei uma situação que praticamente me inquietou. O passeio tudo bem está, mas o degrau não está, o degrau é muito alto, que me deu trabalho, a mim que eu ainda vinha a caminhar, imagina o cadeirante. Então isso também é uma violação de direitos. Está a dizer que é falta de vontade política. Exatamente. Porque se as leis estão lá, as convenções internacionais estão lá, a Carta Universal de Direitos Humanos também está lá. Fala sobre os pavimentos adaptados, o sistema do braille nos ATMs, o cadeirante tem dificuldade de tirar dinheiro nos ATMs, os elevadores com som e sistema braille. É um leque de coisas que até inclusive nós somos obrigados a pedir a alguém que está a andar contigo para poder assinar um determinado documento. Enquanto que existe uma assinatura de vidro que foi aprovada, e não só, muitos até também nas conservatórias são impedidos de casar, pessoas com deficiência visual, e uns até não podem padrinhar porque sabem como é que ele vai assinar enquanto que ele tem a impressão digital que pode colocar. Muito bem. A conversa com André em torno deste tema, que de interesse público, a exclusão de portadores de deficiência física na sociedade. Hoje, sabe-se que muitos portadores de deficiência física têm dificuldade de exercer várias funções. Falou-se sobre a igreja. Doutor, voltando sobre a igreja é o centro onde acolhe o indivíduo e passa os princípios de como viver numa sociedade. Mas o doutor, em instante, fez uma acusação séria de que a igreja também exclui o cidadão de atividades religiosas. Acha que este comportamento é antigo? Sim, eu afirmo de uma forma séria que isto é antigo, porque se não houvermos reverendos, é difícil encontrar um reverendo com pessoas com deficiência. Será que eles não são escolhidos por Deus? Será que não tem capacidade? Vela-se pela capacidade? Olha, em termos de capacidade, hoje em dia já não se coloca. O que é que está em causa? Por quê? Porque o que está em causa é a vontade das pessoas fazerem as coisas. Está a acusar os reverendos de não ter amor ao próximo? Exatamente, prega-se de amor, mas não tem amor para com essas pessoas com deficiência. Não tem. Não reina o amor na igreja? Não, olha, eu não posso dizer que não reina ao seu jeito, mas nós... Mas quando diz a seu jeito, é fora daquilo que é o padrão religioso? É claro, talvez olha, eu tenho prova do sítio onde eu confesso. Alguns irmãos abraçam os outros, mas as pessoas com deficiência raramente serem abraçadas. Já foi excluído? Várias vezes fui excluído, mas eu não permito, porque eu sou defensor de direitos humanos e eu falo aquilo que me vem da alma. E quando alguém é excluído, e quando presencia alguém ser excluído, qual é o seu ponto de vista? Qual é a sua atitude? O que é que diz? Como é que reage? Olha, eu quando vejo isso, o meu trabalho é sensibilizar essa pessoa que está excluída e também despertar a pessoa que está a ser excluída. Porque até que o meu trabalho é sensibilizar as pessoas com deficiência e as suas famílias. Então, é uma situação que eu vou fazendo intervenção constantemente. Mas essa intervenção já é irrisória. Algumas organizações também têm feito. Mas quem deveria ter feito isso
na verdade, volto a dizer mais uma vez, seria as instituições públicas. Doutor, desculpa importuná-lo, sabe-se que o Governo tem, de facto, apresentado vários projetos, passo aqui à publicidade como o Quenda, que ajuda pessoas com deficiência física. Acha que a iniciativa do Governo ainda é reduzida ou deve fazer mais? Bem, eu sempre participei em grandes relatórios, eu sempre fiz relatórios anuais em mais de 10 províncias. Dentre elas, eu já tive vários fóruns, workshops e tudo mais, que a minha intervenção às vezes tem sido como nós podemos chegar para também aderirmos o Quenda, já que o Quenda fala-se muito na televisão. Infelizmente, a resposta que tem nos dado não é satisfatória, porque por vezes diz que a própria pessoa que fala disto também diz que desconhece o funcionamento do Quenda. Como assim? E eu não sei quando que eu já recebi relatório de uma pessoa proveniente do Chico, ou do Ija, ou de Malães, dizendo que ele beneficia-se desse Quenda. Então, para mim, algo que eu ainda não vi, não posso dizer que sim, mas já sei que tem muitas pessoas com deficiência a passar sérias dificuldades. As administrações nem sempre acordam, por vezes nós vamos lá na área da ação social e a ação social diz que nós vamos te cadastrar, e depois chega ao fim que nunca te dá nem sequer uma pequena cesta básica de 1 quilo de arroz, não aceita, não? Então, o que é que vem de nós a mente? Vem de nós a mente que nós fomos abandonados à sua sorte, enquanto que nós precisamos não é de nos darem arroz, mas sim é nos dar de direito aquilo que nos cabe. Formar essas pessoas, enquadrar essas pessoas, porque também a Lei 22/12 vem a dizer sobre as cotas das pessoas com deficiência em cada concurso público, não é? Público ou privado. Público são 4% de vagas que deveria beneficiar as pessoas com deficiência, nem sempre é cumprida. Privado, em cada empresa privada que abrir tem que ter 2% dessas pessoas com deficiência. Isso é para poder desafogar essa franja, mas nem sempre cumpriu. E várias pessoas com deficiência são formados, licenciados e até mestrado, e às vezes estão à deriva. Muito bem. Como olha aquelas instituições académicas que excluem portadores de deficiência física só pelo facto de serem portadores de deficiência? Bom, eu digo, a exclusão existe, mas nem sempre as pessoas sabem, porque às vezes em condições é que não têm para poderem e colocar essas pessoas nas escolas públicas. Por exemplo, eu ouço a dizer da formação das pessoas do ensino especial, sobretudo na área auditiva e visual. Mas a inclusão que tanto se propaga, às vezes tu levas uma pessoa com necessidades especiais visuais nessa escola, talvez nem tem professor que dá cabo, e às vezes o professor entra em pânico, então o diretor não tem como enquadrar, porque não sabe como vai lidar com essa situação. O que falta de concreto? O que falta são as políticas, aquilo que eu sempre venho aqui a defender, com o cumprimento da lei. Se a lei existe, essa lei da acessibilidade é uma lei vasta, aborda quase todo tipo de coisas. E também a nossa Carta Magna disse que não pode ser excluído por cor, raça, sexo, etnia ou deficiência. Então, todos nós somos pouco para fazer muito. E pronto, precisamos que essas pessoas nos apoiem. Não precisamos que nos sintam pena, mas sim precisamos que eles nos apoiem e dá de direito aquilo que é de direito. Por quê? Porque até inclusive já existe uma lei que diz que as pessoas com deficiência deveriam beneficiar de um subsídio. E não se cumpre? Não existe. Isso é miragem. A lei foi aprovada, mas não foi promulgada. Quando a lei não tem escaldo legal, não foi promulgada, porque a lei não lá. Isso já existe desde 1998. Muito bem. Estamos a correr com o tempo, o nosso pior adversário, mas antes de passarmos para a segunda parte, uma questão que não se cala. A Carta Magna defende que somos todos iguais perante a Constituição. Esse é um ponto que vamos abordar na segunda parte. Estimado telespectador, é sempre um prazer comunicar para si. Hoje estamos a falar sobre a exclusão de portadores de deficiência física na sociedade. E o ativista, o nosso convidado, vai trazer mais subsídio na segunda parte. Até lá, convidamos-lhe a voltar connosco.
Viva, seja bem-vindo à segunda parte do grande entrevista com o ativista sobre o olhar atento da exclusão de doentes, ou seja, de portadores de deficiência física na sociedade. Falávamos sobre os direitos de todos, que a Constituição defende, somos iguais perante a Constituição. Doutor, antes da segunda parte, falávamos na primeira edição, na primeira parte, que somos todos iguais perante a Constituição, à luz do Código, à luz da Carta Magna. Sob o olhar atento do artigo 23º, se não me falha a memória, que defende que somos todos iguais perante a lei. Acha que esta lei não se faz cumprir para todos? Não. A lei não se faz cumprir. E eu tenho meus fundamentos. Quando ainda existem pessoas com necessidades especiais, a deriva, o Estado, sem poder colocar a sua impressão digital, conforme noutras parcelas do mundo, é claro que não. Por exemplo, as pessoas com deficiência são pessoas muito valentes em termos intelectual e eles podem contribuir muito mais. Parece de uma forma irônica que até pode ser, olha, só uma pessoa com deficiência visual pode ser presidente da República, desde que lhe garante todos os assessores para trabalhar. Mas infelizmente somos sempre postos na segunda parte disto. Então, eu só vou me sentir parte, que somos todos iguais, quando houver meus direitos fundamentais a serem respeitados. Tudo bem, eu tenho as minhas obrigações, mas o Estado aqui tem também os seus deveres. O Estado não cumpre com os deveres? Não cumpre. O Estado não cumpre? Por exemplo, vamos só perguntar uma coisa. Nós estamos aqui em Luanda, que é a capital, onde todo mundo corre para poder vir, então, garantir o seu bem-estar social, conforme nos acostumamos no passado. Quantas escolas de ensino especiais aqui tem? Ou escolas inclusivas? Que na qual onde você veja que o cadeirante pode subir à vontade, tem uma rampa, não é uma rampa imaginária, porque existem rampas imaginárias, faz só assim, ele quando chegar vai se adaptar. Não, existe um padrão, e esse padrão o Estado ratificou. Agenda 2020-2030. A Carta Universal de Direitos Humanos também fala. A maioria das escolas, até inclusive instituições públicas, pode ser ministeriais e tudo mais, não existe rampa para um cadeirante subir. Como é que essa pessoa vai ser igual perante a uma outra pessoa que tem facilidade de subir? E essa pessoa tem que ser humilhada, abandonar a cadeira da roda, se arrastando para ir ter com uma pessoa ou entrar numa sala de aula. Por exemplo, existem várias escolas na periferia que não têm carteira. Você encontra 3, 4 carteiras dentro de uma sala de aula onde tem 70 ou 90 alunos. E ali a luta é de carteiras. O cadeirante será que, ou então deficiente visual, vão lhe dar espaço para ele poder sentar ou vai sentar no chão? Quando existe uma exclusão, então aí começamos a colocar em causa aquilo que a Carta Magna diz, que todos nós somos iguais perante a lei. Mesmo no tratamento, quando alguém tem um problema numa esquadra, por vezes o tratamento é totalmente diferente do que uma pessoa que meteu um fato e gravata. Então ali começamos a colocar em causa que somos todos iguais perante a lei. A discriminação existe, está ali, bem patente. E não somos só discriminados pela nossa família ou as pessoas que desconhecem a lei. Somos discriminados exatamente pelas pessoas que até inclusive que fazem a lei. Por quê? Se nós irmos em novas centralidades, as portas para você entrar num determinado edifício da centralidade não é inclusiva. Se tu vives dentro da centralidade, cadeirante, para entrar na tua sala ou no teu quarto, automaticamente deves partir a porta para poder alterar. Então, onde é que estava o Estado, que é o garante da legalidade, que na qual diz que somos todos perante a lei,
não fez essa leitura. Então, existem N situações, mesmo na distribuição. Hoje, é difícil encontrar uma máquina do Braille. Nós tivemos 3 pessoas que lutavam para colocar numa da escola Mútuo e Aquivela, porque essa instituição pública deve ser falado o nome. Não estavam a ser aceitos por falta de máquina do Braille. São pessoas com deficiência visual. E nós temos que fazer toda a diligência, interagindo com a direção da escola. A direção da escola não foi fácil de lidar com a nossa situação. Nós temos que desarrascar 3 máquinas de Braille. Só pelo menos eles para fazerem inscrição, somente, a matrícula. Porque caso não... Agora imagina, uma máquina daquele que custa quase $2.000. Uma pessoa com deficiência não trabalha, vive numa situação quase de indigência. Tem que arranjar uma máquina de $2.000 para poder entrar numa escola pública, enquanto o Estado porta isso. Ouvimos a inauguração da gráfica em 2016. E essa inauguração da gráfica, hoje nós não temos livros a Braille. E somos limitados até inclusive de ter alguns livros através de alguns tratados que Angola não ratificou. Por exemplo, Angola ratificou o Tratado de Marrakech, onde as pessoas com deficiência visual devem comprar livros baratos ou lhes enviar livros. Nos outros países que têm esse Tratado de Marrakech, infelizmente, Angola ratificou, mas não prolongou. Hoje, quem quer adquirir um livro tem dificuldade de adquirir esse livro do Braille, porque não fazemos parte, não prorrogamos o Tratado de Marrakech para nós tivermos então a adquirir as coisas com facilidade. Muito bem. Ainda sobre a questão de deficientes, de pessoas com deficiências visuais e auditiva, um olhar atento sobre os menores. Por exemplo, sabe-se que várias crianças não vão à escola por não haver escola de pessoas, escolas especiais. Como ativista, o que é que lhe apraz dizer? Será que o Estado faz pouco ou deve fazer mais? O que é que está em causa? Olha, eu penso que o Estado deveria fazer muito mais. O Estado faz, mas o que ele está a fazer é muito pouco. Na cidade de Luanda, eu não conheço, dos Mulevos até o Cacoaco, não conheço nenhuma escola do ensino especial na periferia. Todas as escolas do ensino especial encontram-se na Baixa de Luanda, temos uma em Viana e temos uma em Cacoaco, mas na periferia não temos. Será que há condições de aqueles que vivem nos Mulevos chegar até a Baixa de Luanda? Há condições? Não há condições. Não há condições. Primeiro é que, por vezes, a própria família por si só também já discrimina aquilo que eu falei logo no princípio. Priorizam primeiro o primeiro filho, o segundo filho, aquele que supostamente diz que está bom, e deixa a pessoa com deficiência pensando que está doente. E não é doente. E não é doente. Muitos até nem querem que você saia de casa, fica mesmo só dentro de casa, na hora ali na casa de banho querem te amarrar uma corda que sai do quarto até no quarto de banho. Mas isso é verdade, doutor? Isso é real, acontece, e muitos até não permitem que o filho faça alguma coisa, não pode limpar chão, não pode... Mas as pessoas com deficiência, existem vários treinamentos que o Estado deveria implementar, infelizmente não implementou. Não implementa por quê? Tem atividade da vida diária que se chama AVD, curso de AVD não tem. As pessoas com necessidades especiais deveriam fazer curso de AVD, onde ele aprende a fazer tudo de si, engomar, lavar, cozinhar, tudo para viver sozinho, porque ele deve ser autônomo. Pode viver sozinho? Exatamente. Muitos vivem sozinhos porque nós demos esse curso. E também tem o curso de orientação e mobilidade. Por quê? Hoje as pessoas com necessidades... Essas informações não são ministradas. Não, são ministradas de uma forma ad hoc. Às vezes uma organização
que entende disso, vai administrando de uma forma ad hoc, chega numa administração, conversa com o administrador, ou chega numa escola, conversa com essa escola. Por exemplo, eu tenho dado essas formações de uma forma ad hoc. Eu adquiro aí algumas bengalas e ofereço 3, 4 pessoas, ou cada pessoa que eu vou imobilizando e vou passando essas informações como deve. Porque a pessoa com deficiência, sobretudo visual, ele não precisa mais hoje alguém para poder viver se hoje, então, olha, só caiu uma mensagem, sem privacidade, não pode passear e ver alguém, uma amiga, não. E como é que é a relação? Penso que também passam por dificuldade quando querem ter uma amizade do sexo oposto? Exatamente. Passa-se muitas necessidades e por vezes a mulher, até que sobretudo nós, o parceiro pode gostar, mas a família também rejeita. Com quem isso vai ficar? Essa pessoa é quem? Ou não gostaria que fosse? E tudo mais. Mas são rejeitados para ter uma relação amorosa? Exatamente. Mas por quê? Se existe o amor? Eu vou contar uma historinha muito rápida porque o tempo urge. Existiu uma moça que gostou de um cadeirante. Uma pessoa com deficiência motora. Essa moça gostou dele e a família da moça foram sempre dizendo que essa moça não sei o que tudo mais. A senhora gostou, a mãe da moça gostou, mas o pai não gostou. Do cadeirante? Escorraçava essa pessoa e depois disse que não, eu gostaria que você ficasse com fulano. E esse fulano com quem a moça depois se envolveu com ele, deu 2 filhos e abandonou. Só que esse camarada, o pai da moça, vai procurar emprego. Assim que ele vai procurar emprego, procurou e fez as entrevistas e pronto, passou nas entrevistas. Mas precisava de uma assinatura de um diretor. Muito bem. E esse diretor, quem é? Quando chegou no gabinete, abriram a porta e viu que o cadeirante que estava vindo como o DG da empresa. O homem pôs-se a chorar, a pedir desculpa e quando voltou em casa, disse na família, olha, então hoje eu tive uma situação essa, lembra aquele jovem, sim, é a pessoa que avaliou o meu trabalho, não sei o que, mas ele, pronto, me empregou. E a moça ficou totalmente triste porque tinha perdido aquele homem, se meteu com um outro homem que na qual deu 2 filhos e tinha abandonado. Então é uma situação que é recorrente. Nós às vezes gostamos de alguém, mas essa pessoa com quem a pessoa também nos gostou, mas a família dele faz interferência. A família tem causado muito impedimento nas relações de pessoas com deficiência? Muito. Por isso que nós temos muitos nomes pejorativos que nos chamam. Aleijado, caranguejo, mongoloide, enfim. Até mongoloide, até também nos canta pengua e tudo mais. Será que estes nomes pejorativos afetam o estado da pessoa? Afeta, sim senhor. Então, uma pessoa que está a ser discriminada, afeta. Mas uma coisa que eu sempre tenho dito, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aceitar-se a si mesmo. O que não é fácil. Dizer o seguinte, que eu sou assim, ou não tenho como mudar isso, as pessoas têm que me entender que eu sou assim. Quem não quiser me entender, para aquele é que se vira, mas eu sou assim. Muitos perderam a autoestima por ser chamado de caranguejo. Muitos. Imagina, tem pessoas que não aceitam sair fora de casa. Não aceitam sair fora de casa e não conseguem realizar o seu sonho porque sabem que foi chamado isso. E tem as suas valências. E por outro lado também, doutor, há mulheres que desdenham homem com deficiência visual ou deficiência auditiva. Acha que essas pessoas sofrem também de uma patologia ou poderiam ser estudadas? São pessoas que deveriam ser estudadas. Uma coisa que nós estamos sempre a esquecer é que a psicologia em Angola ainda é débil. A psicologia deveria ser um instrumento fundamental para poder então estudar a mente, porque as famílias angolanas estão destruturadas e quanto mais quando encontra a pessoa com deficiência no seu caminho, fala que esse também vai te dar o quê? Mas eu sou pai de 6 filhos, tenho a minha esposa, tenho a minha responsabilidade de dizer e eu cumpro com 0. Vou fazendo a minha caminhada e conforme as coisas mandam. Mas é mais fácil uma mulher rejeitar um homem ou um homem rejeitar uma mulher, no que diz respeito à deficiência? Isso é vice-versa. E também existe autodiscriminar-se, né? Porque existem homens que não aceitam ir falar com a fulana, porque ele sabe que essa fulana de antemão vai me negar, e às vezes não. E existe também mulher, enquanto a sua lhe disse, mas eu mesmo que estou assim, quem vai me aceitar? Muito bem.
Mas eu fui falando com ele, encontrei com bastante panos que ele usava e tudo mais. Mas panos para quê? Panos para quê? Não, ele se fazia de velho, ele tinha 24 anos. Mas por quê? Não, autodiscriminar-se. E a mãe dele lhe segurava no braço como se fosse uma trouxa. Não podia lhe largar nem um pouco. Mas eu disse na mãe dele, é importante que tu largas a tua filha, porque, não, assim vai se alejar, tá bem? E se tu morreres? E ela ficar? Vai lhe proteger no túmulo? Então, ele deve aprender a tropeçar já agora. Acha que os pais também têm falhado bastante naquilo que é a transmissão de conhecimento aos filhos que têm deficiência, quer seja visual ou auditiva? Os pais têm falhado bastante. Por quê? Porque o pai desconhece. E esse é um papel de Estado. Eu volto sempre a dizer que isso é uma ação políticas públicas fracassada. A Procuradoria-Geral da República, como sabe os diplomas que regem nesse âmbito, deveria fazer mais palestras e cartilhas para poder então entregar. E não é feito? Não. Mesmo a própria Assembleia Nacional, que aprova as leis, também deveria fazer mais palestras e cartilha. E também a própria igreja. Porque também a igreja? Sim, porque é na igreja. Neste caso a política falha, também a igreja falha? Exatamente, porque é na igreja onde quase toda berga, quase todo domingo, todas as pessoas metem a Bíblia no sofá, que vai na igreja orando a Deus. Então é lá mesmo também onde deveria aprender como então saber respeitar ou fazer ou como tratar essa pessoa, porque nós não somos fáceis de nos lidar com eles. É só nos dar aquilo como podemos. Mas está a acusar os líderes religiosos de nada a fazer? Eu só quero saber, existe um apóstolo aqui que é deficiente? Está a dizer que não existe? Isso que eu quero saber. Doutor, não existe? Nunca vi. Se existe, então, que ele, justamente nesse canal, vem dizer alguma coisa aqui, provavelmente eu posso voltar então para confrontar esse líder, porque não existe. Os dons, aquele que nós sempre falamos, dom fulano, bispo fulano, não sei o que, todos eles estão intactos. E eles pensam que não são deficientes. Só que o que acontece é o seguinte... E são? Somos todos deficientes. Como assim? Somos todos deficientes? Exatamente. De que forma? A deficiência não é física, é mental. Por exemplo, uma pessoa que Deus lhe deu um nariz e depois ele vai fazer operação plástica porque não gostou desse nariz. Preciso de fazer um nariz semelhante do cantor fulano. Isso é uma deficiência. Quem discrimina também é deficiente. Por quê? Porque Deus fez o mundo como um jardim. E no jardim não tem só uma única flor, deve ter muitas flores. Por isso que o baixinho, o alto, o supostamente caranguejo, o cego, todos nós somos uma única flor. Há quem defende que baixinho se pode ser irmão da igreja. Exatamente, mas o que acontece? O que acontece? O que acontece é o seguinte: as pessoas esquecem-se, hoje ele está bem, amanhã ele vai sentar na cadeira de roda. A mesma lei que ontem não me deixava eu ficar à frente, porque ele está a pensar à frente da fila do Monte Caixa, ele está a pensar que está me fazendo favor. Amanhã vai precisar exatamente que alguém lhe dê prioridade a algo que ele não fez. Isso também existe nos transportes públicos. Nós somos discriminados nos transportes públicos. Eu já subi nos transportes públicos que uma cobradora me disse: sai daqui, você também te furaram o olho, mas é assim você roubou. Qual foi a sua reação diante desta afirmação? Não, eu não deixo que essas coisas passem por passou um pente fino? Não, exatamente. Eu falei com ela e com tom muito alto, e graças a Deus eu tive apoio de muitos jovens que estavam ali, até inclusive houve algumas faltas de respeito, e depois eu tenho que dizer nos jovens: não fazem isso. Doutor, hoje no transportes públicos nota-se que muitos deficientes são discriminados, têm dificuldade também de conviver com outras pessoas, quer seja nas escolas, nas igrejas e também no seio familiar. Como ativista, qual é a mensagem que lhe apraz a esta altura deixar para aqueles que não conseguem desenvolver os seus ideais por conta da discriminação que se constata um pouco por todo lado a nível de Angola? Olha, a mensagem que eu deixo para essas pessoas, primeiro é que ele deve se aceitar. A aceitação é onde se quebra tudo. Mas é um processo? É um processo. Segundo, não deixa ninguém te colocar caminhos baixos. Deve romper toda a barreira que tiver à tua frente para realizar os teus sonhos. Como romper as barreiras? As barreiras devem ser rompidas de acordo com aquilo que você é. Se Deus te colocou uma valência, então você use essa valência.
use essa valência e vença. E eu sou da opinião que as pessoas com deficiência não somos mendigos e também doentes não somos. Devemos romper, falarmos de voz muito alto, organizarmos palestras e workshops quantas vezes for possível para levar então a nossa voz à sociedade, que nós estamos aqui e somos iguais e precisamos deles, como tanto eles também precisam de nós. Muito bem. Estamos a correr com os minutos derradeiro, o nosso pior adversário para esta edição, que, por sinal, é a primeira do primeiro mês do ano 2026. Boas-vindas para o nosso telespectador e com um tema de interesse público. Doutor, já para culminar nestes minutos derradeiro, honestamente falando, será que os líderes eclesiásticos poderiam fazer um pouco mais ou nada fazem no que diz respeito à exclusão? É assim, os líderes religiosos continuam a nos verem como mendigos. E é algo que eu nunca vou aceitar. O facto de o líder religioso organizar um culto de ação de graça, procurar aí uns 2, 3 quilos de arroz dar no irmão fulano, não significa que resolveu a situação. O que deve ser feito é, se existe Bíblia para as pessoas leitores com os olhos, também deve ter Bíblia para pessoas que também não vejam. Existe. Então eles devem ir atualizando-se cada dia que passa. Os líderes religiosos devem fazer, porque isso até parte dele faz parte do amor. Devem sensibilizar as mamães e os papais dentro das igrejas, como cuidar das pessoas com deficiência, para que essas pessoas então apareçam também nas igrejas. Porque essa pessoa também pode cantar, pode ser pregador, também essa pessoa. Mas infelizmente eu que estou aqui, já me perguntaram se você pode pregar na igreja, já me disseram que já, mas esse irmão também pode pregar. O outro irmão que está ali que disse que esse irmão eu já lhe vi várias vezes a pregar. Mas por que a pergunta? Porque desconhece. E eu não estava, eu estava, só descosta, estava a se falar de alguém que vai pregar no culto dos papais e disseram que não, o irmão André pode pregar. O irmão André vai pregar como? Eu disse, não, o irmão André também sabe os capítulos, ele vai te falar o capítulo, você abre e depois vai detalhar aquilo que é. Infelizmente, hoje o Brasil tem um dos melhores pregadores, é deficiente visual. Muito bem, é um tema que parece estar longe do fim, mas o tempo, como disse em instante, é o nosso pior adversário. Aqui fica mais uma edição do Grande Entrevista, por sinal, a primeira edição do primeiro mês do ano 2026. Ficamos aqui com a promessa de regressar na próxima ocasião. Falamos sobre a exclusão de portadores de deficiência física na sociedade. E o nosso convidado, de forma aberta, fez saber um pouco mais sobre o tema que é de interesse público. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, porque agradeço bastante por vocês nos convidarem aqui e são poucas oportunidades que são nos dadas, não é? Para falar abertamente do tema que hoje muitos pensam que é um tabu, mas em outros países isso já não é tabu, tanto até nós já fomos assistir pessoas com deficiência visuais a conduzirem já nos outros países, já tem carro para eles, com todos os acessórios. Muito bem, aqui ficamos e no ar fica o desejo de voltarmos na próxima ocasião. Até lá, volte conosco.